Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Versículos 28 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Acompanhe a leitura que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e nós queremos absorver, reter todo o teu ensino. Portanto, te pedimos, esteja com nossas mentes e corações e com a vida do teu servo, para que saiamos daqui quebrantados e transformados, única e exclusivamente pela tua santa Escritura. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta noite eu quero conversar com vocês e transmitir a mensagem do nosso Deus, desses 3 poucos versículos, porém com muitas lições. Para introduzir, eu gostaria de falar sobre alguém que vocês provavelmente estão com essa pessoa muito forte em suas mentes, afinal acabamos de sair das comemorações de 500 anos da Reforma, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi educado em um modo rígido, disciplinar, supersticioso de seus pais, educação que o fez grandemente preocupado com a salvação de sua alma. Isso não era diferente para muitos ali da época. Até que um dia, ele ficou atemorizado pela sua alma, diante de uma tempestade, e pediu a Santa Ana para que, se ela o salvasse daquela tempestade, ele prometeu que seria um monge, iria até um mosteiro e viraria um monge. E aconteceu, ele foi livrado daquela tempestade e em 1507 ele celebrou sua primeira missa, em 1508 ele passou a ensinar teologia. Tudo começou a acontecer muito rápido na vida de Martinho Lutero. E aí ele começou a estudar teologia e para se aprofundar nesses estudos, ele entendeu que ele deveria estudar grego e hebraico, as línguas originais. Eu entendo o desafio que ele introduziu na vida dele. E no estudo dessas línguas originais, ele passou a estudar Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, de 1515 a 1517. Meus irmãos, foi ali, nesse momento da história de Martinho Lutero, que ele encontrou o alívio, o descanso, o suave jugo e o fardo leve. Martinho Lutero não havia encontrado todas essas coisas no ensino supersticioso, rígido, disciplinar de seus pais. Não havia encontrado na promessa que havia feito a Santa Ana, que se ela o livrasse da tempestade, ele viraria monge. Ele não havia encontrado no estudo das teologias que intensificou aquela aflição que ele tinha pela sua alma. Ele não havia encontrado essas coisas enquanto ele fazia tudo isso, enquanto ele se autoflagelava, enquanto ele fazia rezas decoradas durante o dia inteiro. Não, ele não encontrou essas coisas em todas essas práticas. Martinho Lutero encontrou alívio e descanso e suave jugo e fardo leve quando leu a palavra do Senhor e por ela foi transformado e dela entendeu que pela fé em Cristo Jesus ele encontraria todas estas coisas, ele encontraria o descanso. Irmãos, e não foi somente no texto que Martinho Lutero leu, no caso Romanos capítulo 1, versículo 17, que ele encontrou um Cristo no qual aliviou das suas aflições, não.
Em toda a extensão da palavra de Deus, nós vemos Cristo sendo este com o qual nós podemos nos justificar diante de Deus, e somente por Ele. Sabemos que desde o começo, desde lá do Gênesis, antes de Deus falar das consequências pesadas que a humanidade teria por causa do pecado, Ele prometeu o alívio. Da semente da mulher virá aquele quem pisará a cabeça da serpente. Ele prometeu o alívio, pois este, descendente de mulher, venceria e venceu o enganador. Além disso, temos Cristo como libertador, resgatador, pastor, o servo do Senhor. Temos Ele como consolador, salvador e salvação, o renovo, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Senhor que virá, o único mediador, o sumo sacerdote, o Cristo, o Messias. E em todos esses títulos, meus irmãos, nós podemos entender que Cristo se mostra como aquele que alcança aqueles que não têm. Cristo é aquele que alcança aqueles que não são. Cristo é aquele que alcança aqueles que não conseguem. E em Mateus, um dos propósitos do evangelista é mostrar Cristo como Messias. E esse compromisso dele fica bem claro quando ele, nos textos que envolvem o texto que lemos, ele apresenta vários testemunhos que o próprio Jesus dá do seu chamado messiânico. Você pode ver no capítulo 11, onde temos uma seção que de diversas formas Jesus atesta o seu chamado messiânico. Ao responder à dúvida de João Batista, ele diz que por curas, milagres feitos e a pregação do evangelho, tudo aquilo evidenciava que ele era o Messias. Quando Jesus Cristo enaltece o ministério de João Batista, ele está enaltecendo-se a si mesmo. Afinal, ele está falando que é verdadeiro testemunho daquele que predisse a sua própria vinda. Portanto, quando Jesus fala que o ministério de João Batista é verdadeiro, automaticamente ele fala que o seu próprio ministério é verdadeiro. Jesus Cristo, quando ele diz do seu relacionamento com o Pai, que somente Ele conhece o Pai, que somente o Pai conhece o Filho, e que somente conhece o Pai a quem o Filho quiser revelar. E ele agradece ao Pai, porque dá a conhecer da sua palavra, não aos sábios instruídos, mas aos pequeninos. E esse relacionamento dele com o Pai também prova, também testifica seu chamado messiânico. Mas ainda, não somente nos versículos que antecedem o texto que lemos, mas nos versículos que estão depois do texto que lemos, nós vemos Cristo tomando para si o senhorio do sábado, testificando do seu chamado messiânico. Vemos Cristo dizendo, eu sou maior que Jonas, eu sou maior que Salomão. Vemos Cristo expulsando demônios e dizendo, por causa disso eu digo, o reino chegou. Cristo é o verdadeiro Messias. E aí nós nos deparamos no versículo 28, nesta primeira frase, no começo dessa primeira frase com o seguinte, vinde a mim. E todo esse contexto, irmãos, faz com que este mim não seja fraco, mas é forte. Porque quem está convidando com o endereço certo, e o endereço é o próprio Messias. O endereço do convite do qual Jesus faz, é Ele mesmo. É o Messias prometido, o Messias que veio, o Messias que trouxe o reino de Deus. Portanto, esse convite, ele não é somente um convite no qual nós podemos saber que Jesus Cristo está presente em nossa vida diária, nos consolando das nossas angústias. Não é somente para isso. Esse convite, meus irmãos, ele é para a salvação. Esse convite, então,
salva aqueles nos quais foram convidados. Aqueles os quais atenderam o chamado salvífico de Cristo. Então, a princípio, vinde a mim poderia não ter tanta força. Mas quando sabemos quem realiza o convite, vemos a força dele. E hoje eu quero abordar com os irmãos 3 aspectos desse convite salvífico de Cristo. O primeiro aspecto, os convidados. O segundo, o objetivo dele. E o terceiro, o motivo pelo qual Cristo convidou as pessoas às quais ele convidou. Vamos ver então, meus irmãos, os convidados de Cristo. Perceba no versículo 28 que ele tem convidados restritos. Ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, quem foi convidado a crer em Cristo? Quem foi senão os pequeninos? Quem foi senão os cansados de lutar pela salvação de suas almas, como Lutero fazia? Quem foi senão os sobrecarregados pelos fardos pesados e difíceis de carregar, postos em seus ombros pelas tradições humanas? Quem foi os convidados? Quem foi o convidado de Cristo? Quem foram eles? Sim, os convidados de Cristo são os pobres de espírito, são os que choram, são os publicanos, são os pecadores, são os leprosos, adúlteros, paralíticos, doentes, os inferiores, os que não têm e os que não são. Os convidados de Cristo são os que não têm nada a oferecer quando chega para a festa, quando chega diante do anfitrião. Eles não têm nada em suas mãos. Estes são os convidados de Cristo. Olhe para você. Veja quem você é. Será que você teria como chegar diante deste que te convida e trazer em suas mãos, você conseguiria trazer em suas mãos coisas que te dariam privilégios diante dele? Como poderíamos alcançar o favor daquele o qual conhece o Pai, o qual é íntimo do Pai, o qual revela o Pai a quem ele quiser, a quem ele bem entender? Como poderíamos trazer coisas para alcançarmos privilégios diante do Senhor do sábado, diante daquele que é maior que Salomão, que Jonas, diante daquele que é o Messias? Quem somos nós para trazermos coisas diante do Messias? De maneira alguma. Mas ele graciosamente elegeu pessoas para convidar. Graciosamente elegeu pessoas para receberem do seu convite com o endereço certo, ele mesmo. Mesmo que aquelas pessoas outrora tivessem buscado felicidades em outros lugares, descanso em outros lugares, mesmo que aquelas pessoas tivessem se prostituído com outros deuses, com outros ídolos que não o Deus dos deuses, mesmo que aquelas pessoas tivessem esquecido dele, mesmo que aquelas pessoas no curso de suas vidas, em algum momento, tivessem vivido como se ele não existisse, mesmo que aquelas pessoas tivessem vivido de todas essas formas, se elas estivessem cansadas e sobrecarregadas de um fardo pesado e de um jugo nada agradável, Cristo convidou essas pessoas. Nós lemos no início do culto, aqueles quais Deus quis derramar misericórdia e graça, andavam em coisas nas quais desagradavam Ele, eram inimigos dEle, viviam como se Ele não existisse. Afinal, aquela pessoa que vive para alcançar as coisas, que vive para que
aflita pela salvação de sua alma, esquece de um Deus gracioso, de um Deus que fez uma obra suficiente e que derramou para os seus. Fica preocupado com o que eu tenho de fazer para alcançar favor do Deus Criador de todas as coisas. Mas, quando essas pessoas recebem do convite de Cristo, tendo esse endereço certo, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, não importa mais o passado. Ele convida e ele alcança. E agora essas pessoas, esses convidados, podem também ser chamados filhos de Deus. E Cristo quer revelar o Pai a essas pessoas. Ele disse, eu revelo o Pai. Somente conhece o Pai a quem o Filho o quiser revelar. E ele revela aos cansados e sobrecarregados. Ele revela o Pai aos cansados e sobrecarregados. Você já andou por caminhos que desagradaram a Deus? Não somente andou, mas permaneceu neles. Não somente permaneceu neles, mas convidou pessoas para andar em caminhos que não agradavam a Deus. Todos nós, em um momento de nossa vida, precisamos entender a obra salvífica de Cristo. Precisamos receber do convite de Cristo e passar a entender e a viver como filhos de Deus. Passar a viver como irmão do nosso primogênito, Cristo o Messias. Mas outrora, andávamos em caminhos tortuosos, pecaminosos. Mas Cristo convida você, que está sobrecarregado, que está cansado de correr atrás de coisas nas quais você não pode alcançar, de correr atrás de coisas nas quais só Cristo pode te oferecer. Ele te convida. Ele convida aquelas pessoas que estão realmente cansadas e sobrecarregadas pelas tradições humanas, que colocavam fardos pesados naquelas pessoas. E aquelas pessoas cansadas e sobrecarregadas entendiam, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo nada, eu preciso, e a minha única saída é aceitar o convite que Cristo está me fazendo. A única opção para pessoas que andam desviadas é Cristo. E Ele convida você para andar em seus caminhos. Portanto, preste atenção. Algumas pessoas foram convidadas por Cristo. Não foram todos. Ele delimitou. Ele disse, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E essas pessoas receberam do convite de Cristo e agora podem ter acesso ao Pai, pois Ele, o Cristo, o Messias, o Filho, revela o Pai a quem Ele tem convidado. E agora que você já recebeu do convite de Cristo, e se você já é convertido, antes de conhecer a verdadeira palavra graciosa de Cristo, você não poderia conquistar nada, você não poderia conquistar nada, muito menos agora. A ciência daqueles que recebem o convite de Cristo é a seguinte: quando entendemos a doutrina da graça, não podemos pensar em algum momento que somos melhores do que as outras pessoas. E como somos, por vezes, tentados a olhar por cima. Como somos, por vezes, tentados a dizer, olha, eu sou um convidado. Mas não. Se fizermos isso, cairemos justamente dentro do grupo
ao qual Jesus estava confrontando, que é o grupo dos fariseus, que é o grupo dos orgulhosos, que é o grupo daqueles que entendiam que por causa das obras que eles faziam, eles conquistariam algo. E eles colocavam fardos pesados nas outras pessoas, difíceis de carregar. Mas nós não podemos cair dentro desse grupo. Quando somos agraciados por Cristo, quando recebemos de seu convite, nós somos chamados a viver como Ele viveu. Isso está no nosso texto também. Perceba no versículo 29. Cristo diz o seguinte, no início do versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós falamos sobre os convidados. Eu quero falar agora sobre o objetivo do convite de Cristo. Cristo convidou essas pessoas com o objetivo de que elas tomassem de seu jugo e aprendessem dele. Tomassem de seu jugo e aprendessem dele. Cristo quer que as pessoas sejam como eles. Afinal, nós fomos predestinados para isso. Romanos capítulo 8 diz isso. Jesus, ao dizer, tomem sobre vós o meu jugo, ele confronta mais uma vez o grupo dos fariseus, que, como eu já disse, colocavam sobre as pessoas fardos pesados e difíceis de carregar. Cristo não nos chama para que nos vangloriemos em nós mesmos e em nossa inutilidade. Mas Cristo quer que peguemos as palavras do apóstolo Paulo, quando disse, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Cristo nos chama para que tomemos seu jugo e aprendamos dele, afinal, ele é manso e humilde de coração, e assim devemos ser também. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eu quero convidar você para que você preste atenção nos contrastes com o grupo no qual Cristo está confrontando, o grupo dos fariseus. Ele diz o seguinte, então, eu sou manso e humilde de coração. Cristo nos chama para sermos humildes como Ele é. Ao contrário dos fariseus. Ele lava os pés dos discípulos, e quando Ele faz isso, Ele diz, eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vos deveis lavar os pés de uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Cristo te chama para ser humilde. Nesse sentido, também, Cristo nos chama ao aprendizado para que nos humilhemos a nós mesmos. E não queiramos nos enaltecer como fazia o grupo dos fariseus. E ele faz isso esvaziando-se de si mesmo, humilhando-se a si mesmo e morrendo numa cruz. E o apóstolo Paulo capturou isso e disse, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu lavei os pés, eu vos dei exemplo, façais vós também. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo nos ensina, meus irmãos, até a sofrer. Diariamente passamos por angústias, aflições. E até nesses momentos, onde é tão às vezes fácil de esquecermos de Cristo, na verdade, teríamos de nos lembrar dele instantaneamente. Porque ele nos ensina a como passar pelos sofrimentos e pelas angústias da vida. Afinal, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha o exemplo de Cristo. O apóstolo Pedro, capturando isso, ao falar com seus leitores em meio ao sofrimento, ele disse, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos.
deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Até no seu sofrimento, até nas lutas diárias que você tem, seja lutas físicas, espirituais, emocionais, Cristo. E para os cristãos, só Ele ensina como verdadeiramente perseverar e atravessar esses momentos de sofrimento. Ainda, meus irmãos, ao aprendermos de Cristo, nós estamos falando do objetivo de Cristo. E ao aprendermos dele, por termos atendido e nos rendido ao seu convite, não seremos mais como os não convertidos. Não seremos mais alheios à vida de Deus. Não nos entregaremos mais à dissolução. Pois Paulo diz aos Efésios, não foi assim que aprendestes a Cristo. Pois Cristo, Ele não é alheio à vida de Deus. Cristo não se entrega à dissolução. E como Ele chama aqueles que foram convidados com o objetivo de que aprendam dele e tomem sobre eles o jugo dele, é necessário que eu e você saibamos, não foi assim que aprendemos de Cristo. A entrega à solução, a vida alheia de Deus. Não, nós aprendemos com Cristo um relacionamento íntimo com o Pai. Aprender de Cristo é saber que aquele que declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Nós oramos aqui, contritos, porque sabemos que cometemos pecado. Afinal, se dissermos que não cometemos pecado, ou que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Mas, aquele que tem um advogado junto ao Pai, aquele que foi convidado por Cristo e que declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Cristo, meus irmãos, nos chama com o objetivo de que sejamos como ele. Saber que Deus dá a conhecer de sua mensagem a quem lhe agrada é saber que pessoas foram predestinadas a isto. Preste atenção. Então Cristo, ele diz, olha, eu revelo, Pai, a quem eu quiser. E saber desta revelação de Cristo, deliberada dele, é entender que pessoas foram escolhidas para isso e pessoas foram predestinadas a isso. E Deus nos predestinou, como eu já citei aqui, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Não há um outro objetivo, aqueles que são convidados por Cristo, a não ser, sejam como eu. Cristo diz isso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. E nas palavras tomai e aprendei, vemos ordens de Cristo demonstrando aos convidados o que eles devem fazer. Tomem, aprendam. Maravilhoso é saber, meus irmãos, que diante desse objetivo de Cristo, nós não somente devemos andar como Ele andou, mas saiba, isso é libertador. Nós não somente devemos andar como Ele andou, mas nós podemos. Nós podemos ter uma vida de santificação. Cristo diz isso porque Ele sabe, Ele faz esse convite com esse objetivo, porque Ele sabe que isso é possível. E quando nós vemos a vida de Cristo, e quando olhamos para como Ele andou, como Ele viveu, nós vemos que Ele não é alguém distante de nós, onde Ele está muito longe e nós não conseguimos saber como Ele andou. Não, Ele não é alguém no qual não podemos ter como exemplo. Pelo contrário, aprendemos que a pessoa de Cristo é para nós alguém que suportou todas as coisas que diariamente eu e você
suportamos. Alguém que foi tentado, alguém que foi traído, alguém que teve sede, que teve fome, alguém que se admirou, alguém que se angustiou. Cristo passou, quando andou por aqui, pelas mesmas coisas que eu tenho certeza que eu e você passamos. E até nessas coisas, Ele diz a você, meu irmão, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Porque eu sei o que você está passando. Eu sei quem você é. E se eu te convidei, se você é um dos meus convidados, aprenda de mim. Aprenda de mim. E calma, eu sou manso. Eu não serei como os fariseus que colocarei sobre vocês um jugo pesado. Não, tomem sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo. E aprendam de mim. E agora, meus irmãos, isso é muito interessante quando entendemos o objetivo que Cristo teve ao convidar pessoas para irem até Ele. Então Ele convidou, como nós acabamos de ver, pessoas para irem até Ele, para aprenderem dEle, para tomarem o jugo dEle, para serem como Ele. Afinal, os filhos de Deus são predestinados a isto, a serem conforme a imagem de Cristo. E eu não sei você, mas eu já presenciei algumas coisas, principalmente em um meio interdenominacional. Se você já esteve em um meio assim, você sabe do que eu estou falando. Quando você se apresenta como presbiteriano, aí as pessoas podem dizer, você é daquela igreja que não precisa fazer nada, afinal você já foi predestinado, você já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que maravilha, então você está tranquilo, né? Meus irmãos, esta fama corre por algum motivo. E como é vergonhoso, para eu e você que estamos dentro de uma igreja presbiteriana aqui, sabemos que, geralmente, as pessoas olham para os presbiterianos e os veem dessa forma. Mas isso não condiz com a imagem ou com a fama daqueles que receberam do convite de Cristo. Portanto, eu quero te desafiar. Viva como filho de Deus. Aprenda de Cristo. E em todos os ambientes nos quais você está inserido, seja conforme a imagem do Filho de Deus. Eu falo diretamente a você que está nessa igreja, que está hoje aqui ouvindo essa mensagem. Porque se você não ouviu, provavelmente você ouvirá isso em algum meio interdenominacional. Eu não estou dizendo para você levar a bandeira da presbiteriana. Eu estou dizendo para que você entenda que há algum motivo para que essa fama esteja aí. E principalmente, meus irmãos, você sabe do que eu estou falando, quanto ao evangelismo. Mas os filhos de Deus não são chamados a isso. E é interessante e muito incoerente se você está aqui com a gente, porque nós prezamos pela doutrina divina da Santa Escritura de Deus, a ensinamos, a pregamos, e vemos que provavelmente alguns de vocês sairão daqui e farão as mesmas coisas. Mas não, Cristo te convida para que você aprenda dele. Não negligencie, se você foi até Cristo, não negligencie aprender de Cristo e ser como Ele. Por vezes somos zombados, principalmente no que se refere ao evangelismo. Jesus convida os salvos a não somente irem até Ele, mas também a seguirem-no. Saiba disso. Cristo nos convida para que sigamos seus passos. Então nós sabemos quem são os convidados de Cristo, nós sabemos qual o objetivo dele,
E agora eu quero falar um pouco do motivo pelo qual Cristo convidou essas pessoas e disse de seu objetivo. Cristo nos convida, pelo menos com dois motivos. Para nos dar descanso e para substituir nossa carga. Como vimos nos versículos que envolvem o texto que lemos, Cristo atesta de seu chamado messiânico. Ele sabia que ele era o Messias. Ele cumpriu seu ministério sabendo que ele era o Messias, o ungido de Deus. Quando Isaías falava de Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim, então ele falava sobre o próprio Cristo, e Cristo entendia isso, ele sabia que ele era o servo do Senhor. No próprio capítulo 12, o capítulo seguinte do texto que lemos, Cristo cita um texto do profeta Isaías, colocando que esse texto era para ele mesmo, significava a pessoa dele mesmo, quando o profeta escreveu aquelas palavras. E Cristo sabendo do seu chamado messiânico, ele entendia que só ele, somente ele, poderia dar descanso, alívio e substituir as cargas dos cansados e sobrecarregados. Não havia outra opção para os cansados e sobrecarregados. Irmão, não há outra opção de salvação senão Cristo Jesus. Não há outro mediador, não há outro caminho, não há outra vida, não há outra verdade. Só Cristo é estas coisas. E ele, sabendo disso, ele entende que, ao convidar essas pessoas, ele sabe que somente ele pode dar descanso a elas. E olha como Cristo alivia as pessoas com as quais se compadece e faz sua obra e convida. No texto de Isaías diz: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Cristo, cumprindo o seu chamado messiânico, entendia: você que eu estou convidando, só eu posso te dar descanso, alívio, suave jugo e fardo leve. Quando Jeremias profetizou que somente o Senhor satisfaz a alma cansada e sacia a toda a alma desfalecida, Cristo veio e cumpriu estas coisas. E sacia a alma cansada e toda a alma desfalecida, mediante o seu convite. Cristo nos convida porque sabe que foi por meio de seu sacrifício que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele sabe que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele mesmo. Perceba, paz, descanso, libertação, quebrantamento, todas essas coisas estão somente em Cristo e por isso ele tem um motivo específico. Eu convido vocês porque eu sei que só eu posso apacentar vocês. Se eu me compadeço de vocês, entendam, é porque não há outra opção para vocês. Venham a mim. E em mim vocês terão descanso. Jesus nos convida porque sabe que o seu jugo e o seu fardo podem ser colocados sobre aqueles a quem chamou. Olhem no versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus sabia que, ao contrário dos fardos pesados e difíceis de carregar, impostos pelas tradições humanas, as pessoas que ele convidou poderiam carregar de seu jugo e de seu fardo. Afinal, era um jugo suave e um fardo leve. E atenção, o jugo na literatura farisaica era um conjunto de regras
as quais as pessoas teriam de cumprir. Eram mandamentos. O jugo farisaico, na literatura farisaica, eram mandamentos. E quando Cristo então diz, olha, tomem sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, tomem sobre vós os meus mandamentos. Mas calma, os meus mandamentos não são como os mandamentos difíceis e pesados. Pesados e difíceis de carregar. Não. Como vemos, o apóstolo João diz que os mandamentos de Cristo não são penosos. É por isso que é maravilhoso é saber que não somente devemos aprender de Cristo, mas podemos. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E sabemos que em todas as coisas, você pode ver no final do versículo 28, eu vos aliviarei. E no final do versículo 29, achareis descanso para a vossa alma. Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos convida, pois Ele sabe que somente Ele pode dar descanso, alívio, suave jugo e fardo leve, para que as pessoas cumpram mandamentos que não são penosos, e para que as pessoas sejam aliviadas e recebam descanso diário, em todas as suas lutas e angústias. Mas o maior descanso e o maior alívio que as pessoas recebem quando aceitam o convite de Cristo é o alívio e descanso de saberem que não passarão eternamente a vida chorando e rangendo seus dentes. Porque, como eu disse no início, o convite de Cristo não é somente para te atender nas suas angústias diárias. Mas o convite de Cristo salva. E as pessoas que foram convidadas passarão a vida eterna juntamente com Cristo. Porque elas foram convidadas graciosamente, porque elas tomaram sobre elas o jugo de Cristo e aprenderam dele, e porque elas entenderam que Cristo as convidou, porque somente Ele poderia dar descanso, alívio, suave jugo e fardo leve. Irmão, irmã, somente Cristo tem sobre Ele, ou com Ele, o convite salvífico que pode te dar a vida eterna, que pode te dar o descanso, alívio, suave jugo e fardo leve. Somente Cristo tem em suas mãos esse convite. E somente as pessoas que vão até Ele, pois foram convidadas, somente essas pessoas receberão destas coisas. E as pessoas que foram até Ele e que foram convidadas, não viverão como pessoas que não foram convidadas. Elas viverão como pessoas que foram convidadas. E por isso aprenderão dele. Serão humildes, serão mansas. E saberão que somente nele elas encontrariam todas estas coisas. No livro O Peregrino, do puritano John Bunyan, o cristão, que é o nome do personagem, o cristão já no fim de sua longa caminhada, chega até o lugar chamado salvação, e ele já cansado por estar carregando um fardo pesado, encontra nesse lugar, chamado salvação, uma cruz. Ofegante, ele cai no chão, mas aí depois ele se levanta, se aproxima da cruz e se ajoelha. E ali, ajoelhado ante a cruz, enquanto ele olha para ela, é tirado dele o fardo pesado que ele havia carregado durante sua caminhada. E após o fardo ser tirado de suas costas e cair no chão, ele desaparece. E quando esse fardo é tirado de suas costas e desaparece, o cristão diz o seguinte: o Senhor me deu descanso
em seu pesar e vida em sua morte. Somente as pessoas que vão até a cruz, se ajoelham, somente a essas pessoas é tirado o jugo, é tirado o fardo pesado. Esse fardo, ele é trocado por um fardo leve, e essas pessoas podem dizer que tem descanso no pesar de Cristo e vida na morte de Cristo. Quão maravilhoso é enxergar estas coisas. Quão maravilhoso é ver Cristo, que sabendo que não conseguiríamos descanso em outro lugar, nos convidou porque Ele nos alivia. Nele achamos descanso, e seu jugo é suave, seu fardo é leve. E você provavelmente já se viu cansado, mesmo já tendo reconhecido a Cristo como seu Senhor e Salvador, e mesmo tendo recebido de seu convite e aceitado este convite. E você, mesmo sendo salvo, mesmo sendo convertido, pode ter olhado para as circunstâncias ao seu redor e ter sido pego por angústias e tristezas. Você pode se lembrar da história de Noemi, a sogra de Ruth, onde depois que ela veio de uma terra estrangeira, seu marido e seus 2 filhos haviam morrido, e ela estava angustiada, até pediu para que as pessoas a chamassem de amargurada. Mas, naquela vida tão triste que ela estava levando, Deus providenciou, você sabe, o alívio, o descanso momentâneo para ela, e o descanso para todas as gerações. Porque Deus dá um neto a Noemi, Obed, que veio a ser pai de Jessé, que veio a ser pai de Davi, e que Mateus, no início de seu livro, diz, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mesmo que em momentos nós sejamos pegos por angústias e possamos pensar, troque meu nome, me chame de amargurado. Saiba, Cristo já foi providenciado. O Messias já veio, já instaurou o seu reino. Dá-nos hoje e diariamente descanso. E dá-nos a certeza de que teremos o descanso eterno. Você pode perder, por vezes, sua força, mas Cristo te dará descanso. Ele é aquele que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. E os que esperam nele renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque aceitaram o convite de Cristo, com o objetivo de serem como ele, sabendo que só nele havia descanso. Lutero encontrou o descanso, o alívio, o suave jugo e o fardo leve na palavra do Senhor. E todos nós que recebemos do convite de Cristo, encontramos essas mesmas coisas. Aos que são cansados e sobrecarregados, e que entenderam que não têm nada a oferecer, Cristo os convida com o objetivo de que estes sejam iguais a Ele, e os convida sabendo que só nele há o descanso verdadeiro. Quando você ler esta passagem novamente, esta pequena passagem, em uma provável devocional, ou em uma mensagem, em uma pregação, entenda, o Messias te convidou. Convidou aqueles que não são, aqueles que não têm, aqueles que não conseguem. Convidou com o motivo de que, aprendam de mim. E convidou com o objetivo de que aprendam de mim. E com o motivo de que não há em outro lugar o descanso verdadeiro.